No Saber Direito desta semana, a professora Virgínia Arraes traz um curso sobre os direitos notarial e registral. Durante as 5 aulas, ela vai abordar a teoria geral, a atividade extrajudicial em espécie, vai falar sobre emolumentos e sistema de responsabilidade, além de abordar as peculiaridades da Lei 8.935, de 1994. Assista a aula 2. Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos de Direito Notarial e Registral. Na última aula, falamos um pouco da evolução histórica do direito notarial, falamos também dos sistemas notariais existentes no mundo e também falamos do fundamento da atividade notarial. A partir dessa aula, nós vamos falar um pouquinho da função registral. Eu iniciei com vocês na última aula alguns tópicos sobre os registros públicos, mas eu quero retomar esse assunto dizendo que a função registral tem por atividade precípua fornecer publicidade jurídica. Veja, se a atividade notarial tem como fundamento da sua existência a prestação de uma segurança jurídica preventiva, a atividade registral, que nasce posteriormente à atividade notarial, tem por fundamento a publicidade jurídica. Como nós tratamos também na última aula, a publicidade jurídica registral nasce de um fenômeno artificial, não é de um fenômeno social, como surgiu a atividade notarial. Esse fenômeno artificial fez-se necessário em decorrência da evolução da sociedade, quando se passou a perceber que dar publicidade a, por exemplo, fazer um casamento a portas abertas, como nós sabemos que o nosso próprio Código Civil hoje ainda diz isso, que o casamento será feito a portas abertas, como se aquilo fosse uma publicidade efetiva, nós vimos que não é mais. Nas grandes sociedades, a publicidade precisa ser uma publicidade jurídica, uma publicidade artificial, uma publicidade por presunção. Daí o nascimento da chamada atividade registral. A atividade registral, então, fornece publicidade jurídica para garantir a eficácia e a segurança jurídica de determinados atos, fatos ou negócios jurídicos. Por isso que nós temos no Brasil um sistema de registro chamado Sistema de Registro de Atos, de Fatos ou de Direitos. E, consequentemente, com isso se possibilita a segurança jurídica e a paz social. Portanto, o sistema registral atribui a possibilidade de todos, é o que nós chamamos erga omnes, conhecerem a verdadeira situação jurídica de pessoas, e aí nós estamos falando do Registro Civil de Pessoas Naturais e do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou de coisas, quando então estamos falando do registro de imóveis e do registro de títulos e documentos. Nós vamos falar um pouquinho mais de todas essas especialidades de registros públicos em outras aulas, um pouco mais à frente, mas vocês sabem que os registros existentes no Brasil são os registros de imóveis, registro de títulos e documentos, registro civil de pessoas naturais e registro civil de pessoas jurídicas. Portanto, o sistema registral atribui a possibilidade de todos, num sistema erga omnes, com presunção relativa de conhecimento, conhecerem a verdadeira situação jurídica de pessoas por intermédio do Registro Civil de Pessoas Naturais e do Registro Civil de Pessoas Jurídicas e de coisas, por intermédio do Registro de Imóveis e Registro de Títulos e Documentos.
A publicidade registral é totalmente diferente da publicidade notarial. Vejam só, vocês poderiam dizer assim, mas se eu já faço uma escritura pública, já não é pública? Já não tem publicidade? Por que levar essa escritura a um sistema registral, a um sistema de registros? Porque a publicidade notarial é completamente diferente da publicidade registral. A publicidade notarial é uma publicidade interpartes, porque o tabelião, ele trabalha na construção dos instrumentos, ele trabalha na construção dos contratos. Quando ele faz uma escritura pública, quando ele faz um pacto antinupcial, quando ele faz uma escritura de doação, por exemplo, ele está lavrando um instrumento que está instrumentalizando o negócio jurídico entre as partes. E a publicidade alcançada ali é uma publicidade entre as partes. As partes sabem que fizeram aquele contrato por instrumento público que está naquele determinado cartório de notas que eles instrumentalizaram o negócio jurídico deles. Mas a publicidade notarial fica ali, naquele livro que é público e que as pessoas podem ter acesso àquele instrumento se solicitarem uma certidão daquele ato. Então, você pode se dirigir até o tabelião de notas e solicitar uma certidão daquela escritura. Quando, então, você, que é um terceiro, não faz parte daquela relação jurídica, passa a ter conhecimento da existência daquela relação jurídica. A publicidade que era entre as partes, agora alcançou você efetivamente por força da certidão que você solicitou ali naquela serventia e passou a ter conhecimento daquele negócio jurídico. Acontece que essa publicidade é uma publicidade que continua restrita às partes e àquelas poucas pessoas que vão ao tabelião de notas e solicitam uma certidão daquele ato. Para se dar conhecimento a todos daquela relação jurídica, para se dar conhecimento erga omnes daquele negócio jurídico, faz-se necessário o registro daquele instrumento. Então, é com o registro da escritura que, efetivamente, ninguém mais pode alegar desconhecimento daquela situação. A partir do registro daquela escritura, ninguém mais pode alegar desconhecimento daquela relação jurídica. Por quê? Porque se alcançou a publicidade registral, a publicidade erga omnes. Vamos falar de um exemplo um pouco mais prático. Vamos imaginar a seguinte situação. Alguém comparece em um tabelionato de notas e lavra uma escritura pública de declaração de união estável. Muito bem, as pessoas compareceram, lavraram ali uma escritura declaratória de união estável, declarando que vivem uma situação lá nos termos do artigo 1723 do Código Civil, que diz que é uma relação pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituir família. Muito bem, aquela escritura feita entre aquelas partes, presume-se de conhecimento delas. Mas e o restante da sociedade? Tem conhecimento da declaração que eles fizeram? Não. Por quê? Porque o sistema de publicidade notarial não tem efeito erga omnes. O efeito é apenas interpartes. Se alguém interessado em saber que se aquele casal possui ou não possui uma declaração nesse sentido, pode buscar o cartório de notas e solicitar uma certidão, aí descobre que existe aquela declaração, pega uma certidão daquela declaração e aí sim passa a ter conhecimento daquela situação. Mas vamos imaginar se você resolve fazer o seu casamento ao invés de fazer a declaração de união estável. Nós sabemos que o casamento é realizado em um cartório de registro específico, que é o registro civil das pessoas naturais.
Você vai comparecer ao cartório de registro civil das pessoas naturais, vai apresentar todos os documentos necessários para fazer a habilitação do casamento, vai se habilitar a casar e vai efetivamente casar e registrar o seu casamento naquela serventia de registro civil das pessoas naturais que você se casou. O registro do seu casamento tem um efeito completamente diferente. Por quê? Porque o registro do casamento vai fazer com que tenha-se a publicidade erga omnes, a publicidade para todos. Presume-se de conhecimento de todos que você se casou. Aquele seu casamento, então, é de conhecimento erga omnes. Ninguém pode alegar desconhecimento da existência do seu casamento, porque o sistema de registros públicos, esse sistema artificial que foi criado para atender essa necessidade social de se dar publicidade às relações jurídicas, aos atos, aos fatos e aos negócios jurídicos, atende de forma artificial a presunção de que todos conhecem o seu casamento. Mas, voltando lá na união estável, não é de conhecimento de todos. Para que você alcance esse mesmo efeito de que ninguém possa alegar desconhecimento de que você declarou viver em união estável com uma determinada pessoa, você precisa levar essa escritura ao registro civil competente, que nesse caso também é o registro civil das pessoas naturais, que vai registrar em um livro específico, que é o livro E, a escritura de união estável e então, a partir daí, você ganha essa publicidade erga omnes, a presunção de que todos passam a ter conhecimento de que você declarou efetivamente aquela união estável. Veja, o sistema registral tem como fundamento, então, a publicidade erga omnes. Muito bem. A atividade extrajudicial em espécie, então, são tabelionato de um lado, registros públicos de outro. Quando falamos a atividade extrajudicial, estamos falando de um sistema, o sistema extrajudicial ou o sistema notarial e registral, e esse sistema é composto de uma atividade que se chama tabelionato de um lado e uma atividade que se chama registros públicos de outro lado. Essa com fundamentos muito específicos, a outra com seus próprios fundamentos e ambas não se confundem. Bem, aqui desse lado dos tabelionatos, nós temos duas figuras, nós temos dois tabeliães específicos, o tabelião de notas e o tabelião de protesto. O tabelião de protesto, que tem a função específica, que é efetivamente fazer prova das inadimplências com o protesto de títulos e documentos, e o tabelião de notas, que tem outro fundamento, outro motivo de existir, que nós já vimos, que é fazer a construção dos negócios jurídicos das partes, recebendo a manifestação de vontade, qualificando juridicamente e instrumentalizando nos mais diversos instrumentos públicos possíveis de serem lavrados por um tabelião. Como nós vimos, o tabelião lavra escrituras públicas, lavra testamentos públicos, lavra procurações públicas, lavra a ata notarial, reconhece firma, autentica cópias. Esses são os atos exclusivos praticados pelo tabelião. A depender do que a parte deseja, ele vai construir um título específico, um instrumento específico para atender aquela manifestação de vontade qualificada. Uma vez feito o título, esse título ganha, ele é um instrumento público, possui a forma pública, foi feito por um agente público, que é o tabelião, mas não tem publicidade plena. Para se alcançar a publicidade plena dos tabelionatos
seja do tabelião de notas, seja do tabelião de protesto, faz-se necessário, então, fazer o registro. E aí nós estamos do outro lado da atividade extrajudicial, que é a atividade dos registros públicos. Aqui nos registros públicos, registramos para alcançarmos a publicidade erga omnes. Mas o registrador, ele não registra documentos. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um sistema de registro público, o registro civil das pessoas naturais, o registro civil das pessoas jurídicas, o registro civil, o registro de imóveis e o registro de títulos e documentos, com um sistema de registro de direitos. O sistema registral brasileiro não registra documentos, registra direitos. E para registrar direitos, ele também faz qualificação jurídica. Assim como o tabelião faz qualificação jurídica da manifestação de vontade das partes para instrumentalizar em um instrumento público adequado, o registrador recebe os títulos e qualifica juridicamente aqueles títulos. Ele não pega aquele título e simplesmente registra, ele pega o título, qualifica juridicamente e registra o direito adequado àquele título ou instrumentalizado naquele título. Os registradores, portanto, recebem documentos, recebem títulos e documentos para fazerem qualificação jurídica, enquanto o tabelião recebe manifestação de vontade das partes para construir o título adequado. E esse título vai instrumentalizar um direito, um negócio jurídico, vai instrumentalizar um ato jurídico, que será então levado aos registros públicos para alcançar publicidade erga omnes, publicidade plena. Mas o registrador não pega aquele documento, aquele título e registra simplesmente, porque ele não é um registrador de documentos, ele é um registrador de direitos, registrador de atos ou registrador de fatos jurídicos. Mas ele também faz qualificação jurídica. Portanto, ele recebe esses documentos, qualifica juridicamente esses documentos e, se não estiver adequado ao ordenamento jurídico esses documentos, ele fará a chamada nota devolutiva e vai devolver aquele documento para o interessado com anotações daquilo que não está em consonância com o ordenamento jurídico, que é o que se denomina de exigência registral. Ele vai mencionar na nota devolutiva o que se exige para que seja possível fazer o registro. O que ele exige para que se atenda o ordenamento jurídico e ele possa efetivamente fazer uma qualificação jurídica positiva e registrar efetivamente aquele direito que está consubstanciado naquele negócio jurídico. Vamos trazer um pouco para a nossa realidade prática. Vamos imaginar que o tabelião lavrou um pacto antinupcial. Fez a lavratura de um pacto e nós sabemos que o pacto antinupcial exige a forma pública, portanto precisa ser lavrado por um tabelião. Mas não basta o tabelião lavrar o pacto, esse pacto será juntado lá no procedimento de habilitação de casamento daquela pessoa interessada a se casar em um regime diverso do legal. Por isso que ele fez um pacto antinupcial. Ao invés de se casar no regime da comunhão parcial de bens ou não ser o caso de se casar no regime da separação obrigatória de bens, que são regimes de bens que não exigem pacto, ele resolveu casar em um outro regime de bens. Por exemplo, a separação convencional de bens. Por esse motivo, foi necessário fazer um pacto antinupcial. Ele volta com o pacto lá no registro civil, onde ele está fazendo a habilitação do seu casamento. Aquele registrador civil vai qualificar juridicamente aquele título e verificar se aquele pacto está efetivamente em consonância com o ordenamento jurídico. E se estiver, ele vai aceitar, terminar de habilitar a pessoa e casar. E esse pacto, depois do casamento, deve ser levado ao cartório de registro de imóveis
competente para ser registrado em um livro especial do registrador de imóveis, que se chama livro auxiliar. E nesse livro auxiliar, livro 3 auxiliar, será registrado então esse pacto. Quando então se alcançará o quê? A publicidade registral. A publicidade erga omnes. Aquela situação de que ninguém pode alegar mais desconhecer o regime que eu sou casado e vai passar então a produzir efeitos contra terceiros a partir desse registro. Na prática, efetivamente, é assim que acontece em todas as relações de atos, fatos e negócios jurídicos que são produzidos e levados aos registros públicos para alcançarem publicidade erga omnes e efeito contra terceiros. Bem, mas o registrador, como eu disse, ele não simplesmente pega o documento e registra, porque ele não é um registrador de documentos, ele é um registrador de direitos. Por isso, ele faz a qualificação registral, que é receber o documento e verificar se efetivamente ele está em consonância com o ordenamento jurídico. Mas aí você pode dizer, mas ele pode fazer isso? Se eu já fiz uma escritura pública, já compareci perante um ator do sistema extrajudicial, que é o tabelião, produzi a minha escritura pública, agora eu vou levar ao registro para ser registrado. Ele pode dizer que não está correto? Fazer uma requalificação da qualificação jurídica já feita pelo tabelião? Ele pode. O sistema registral, o sistema notarial e registral é um sistema bifásico, com essas duas fases. Uma fase da construção do título, a outra fase da qualificação jurídica desses títulos para ser levado a registro. Até porque o registrador não qualifica ou não recebe para registro apenas instrumentos públicos produzidos por um tabelião. Ele também recebe instrumentos particulares que têm entrada nos registros públicos. Até mesmo ele recebe títulos judiciais e que mesmo sendo títulos judiciais, um mandado judicial, não está isento da qualificação registral. Esse título, seja público, seja particular, seja judicial, será qualificado pelo registrador público, porque, volto a dizer, ele não é um mero registrador de documentos, um mero depositário de documentos. Ele recebe os documentos, qualifica juridicamente os documentos e registra o direito ali existente. Então, por exemplo, quando o registrador recebe aquela escritura que nós falamos lá na nossa aula passada, de doação daquele pai que queria fazer a doação daquele imóvel para o filho, quando ele recebe aquela escritura de doação, imagina se o tabelião tivesse falhado na sua qualificação jurídica e feito a escritura como aquele pai queria, doando a totalidade do seu patrimônio para um único filho, tendo outros filhos. Bem, o registrador vai requalificar aquela situação e, ao requalificar, ele vai dizer, não, o tabelião errou. Não é possível fazer esse registro, esse instrumento é nulo e os registradores não registram atos nulos e devolveria para a parte para dizer, olha, você precisa re-ratificar esse instrumento porque você não pode fazer a doação da totalidade do seu patrimônio, você tem que doar apenas parte do seu patrimônio, apenas a parte disponível para o seu filho, eu não posso registrar dessa forma. Então, produziu-se aqui, falhou aqui, nós temos um outro sistema, que é o sistema registral, que vai requalificar aquela situação posta e efetivamente entregar a tão almejada segurança jurídica que é entregue pelo sistema notarial e registral, até porque o fundamento da existência da atividade extrajudicial, volto a dizer, é prestar segurança jurídica. E essa segurança jurídica é composta efetivamente por esses dois atores, um que produz o documento, o outro que qualifica juridicamente aquele documento e registra aquele documento para produzir efeitos contra terceiros. Para que haja segurança jurídica no sistema notarial e registral, é preciso que esses atores não falhem na prestação do serviço.
Se falharem, aí nós teremos a produção de efeitos de um ato, de um fato ou de um negócio em dissonância com o ordenamento jurídico, que em algum momento vai causar um litígio e aí aquela prevenção, aquela função primordial de prevenir litígios, que é a função extrajudicial, ela deixa a desejar. Ela efetivamente falhou na prestação desse serviço. Então, veja, a atividade extrajudicial em espécie, resumidamente, nós temos de um lado os tabeliães que produzem os instrumentos, tabelião de notas e tabelião de protesto, de outro lado, os registradores, o registrador de imóveis, o registro de imóveis, o registro de títulos e documentos, o registro civil das pessoas jurídicas, o registro civil das pessoas naturais e o registro ainda de contratos marítimos, porque nós também temos aqui um tabelião específico para produzir os contratos marítimos. Então, o tabelião produz o contrato marítimo e o registrador de contratos marítimos registra apenas esses documentos. Não existe em todas as localidades, apenas nas localidades que efetivamente tenham um grande volume de embarcações, mas é uma especialidade que compõe a atividade notarial e registral. Então, veja, a atividade em espécie possui todos esses atores. E esses aqui, os registradores, registram os atos, os fatos e os negócios jurídicos produzidos, instrumentalizados pelos tabeliães ou por instrumentos particulares ou os títulos judiciais. Não importa a origem do título, ele será efetivamente qualificado pelo registrador específico. Claro que cada uma dessas especialidades possui as suas características próprias, tem as suas funções específicas, as suas atividades em espécie, que nós não vamos adentrar aqui em todas elas, vocês podem ter outras aulas para analisar cada uma dessa especialidade em espécie, mas aqui nós vamos analisar toda a parte geral notarial e registral, não vamos entrar nesses pormenores. Mas o registro de imóveis, a gente pode imaginar, é o registro especializado em registrar os negócios jurídicos que digam respeito aos imóveis. O registro de pessoas jurídicas registram as pessoas jurídicas não empresárias, aquelas pessoas jurídicas que não são registradas nas juntas comerciais, são registradas, até para adquirirem personalidade jurídica, no registro civil de pessoas jurídicas. O registro civil das pessoas naturais é aquele registro que registra os atos da vida humana, desde o seu nascimento até a sua morte, então registra nascimentos, registra casamentos, registra o óbito e registra outros atos da vida civil, como a interdição, a tutela, registra a emancipação, registra a opção de nacionalidade, registra a declaração de união estável e outros atos que são especificados na Lei 6.015 de 73, que é a Lei dos Registros Públicos. E também nós temos o registro de títulos e documentos, que é uma especialidade do registro destinado para a conservação dos títulos e documentos. Quando eu não registro isso em nenhuma das demais especialidades, mas eu quero conservar aquele título, aquele documento, eu levo então nesse cartório, que se chama cartório de registro de títulos e documentos, para registrar documentos para sua conservação. Vamos imaginar a situação de que eu tenho ali os meus diplomas, que eu tenho muito receio de perdê-los, eu preciso conservá-los, eu preciso ter segurança de que se eu perder o meu diploma, eu consigo recuperá-lo em algum lugar. Então, eu não tenho como registrar o meu diploma no registro de imóveis, que não tem essa finalidade, no registro civil das pessoas naturais, que não tem essa finalidade, no registro civil das pessoas jurídicas, que não tem essa finalidade. Mas eu tenho um registro específico, um subsidiário, que registra outros documentos que não são levados às outras atividades para fins de conservação. Então, eu posso ali registrar o meu diploma e ter a certeza de que, se eu perder o meu diploma, eu conseguirei uma certidão do registro dele, então eu conseguirei um outro documento com o mesmo valor do original do meu diploma para a minha segurança. Ok? Bem,
Nós podemos, analisando então as atividades notariais e registrais, resumidamente, conceituar tabelião e registrador da seguinte forma. O tabelião ou registrador é o profissional do direito, mas não é qualquer profissional do direito. É um profissional do direito com uma característica muito peculiar, porque é um profissional do direito dotado de fé pública. Dotado de fé pública. A quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro, com a finalidade específica. Qual a finalidade? Com a finalidade de velar pela segurança, pela validade, pela eficácia e pela publicidade dos atos, dos fatos e dos negócios jurídicos. Então, veja, o tabelião, o registrador, é um profissional do direito. Isso significa muito. Vamos pensar no sistema anglo-saxão, notarial e registral, por exemplo? O sistema anglo-saxão não exige um profissional do direito. É por isso que esse sistema não tem um profissional que faça qualificação jurídica da manifestação de vontade. Mas não é o caso do Brasil. O Brasil adota um outro sistema registral, que é o sistema notarial, desculpa, que é o sistema latino, que exige efetivamente um profissional do direito. Um profissional do direito dotado de fé pública. Então, um tabelião registrador não é um simples profissional do direito, porque nós temos outros profissionais de direito. O advogado é um profissional do direito, por exemplo. Mas o que é a diferença de um e de outro? É que o tabelião e o registrador tem uma característica específica. É um profissional dotado de fé pública. E nós já vimos de onde nasceu essa fé pública. Da crença social das pessoas em confiar nesse profissional para a realização dos seus atos notariais e registrais. Então, é um profissional do direito dotado de fé pública. A quem é delegado o exercício da atividade notarial e registral. A atividade notarial e registral é uma atividade pública. O serviço notarial e registral é um serviço público. Mas é um serviço público que não é desenvolvido, aqui no Brasil, desenvolvido diretamente pelo poder público, pela administração pública. Não é desenvolvida diretamente pela administração pública, como é nos países que adotam sistema de base administrativa, o sistema notarial de base administrativa. O sistema adotado no Brasil, que é o sistema latino notarial, é um sistema que delega a um particular o exercício de um serviço público. Essa delegação, nós vamos ver mais adiante, é uma delegação feita por concurso público a um profissional do direito. Então, você que é bacharel em direito pode prestar concurso para a atividade notarial e registral porque é um profissional do direito. Ao ser aprovado nesse concurso, você passará a ser um profissional do direito dotado de fé pública, a quem será delegado o exercício da atividade notarial e registral, que é um serviço público, com a finalidade de velar pela segurança, pela validade, pela eficácia e pela publicidade dos atos, fatos e negócios jurídicos. Por tudo que falamos até agora, podemos ter essa conclusão, porque a atividade notarial e a atividade registral possuem por fundamento produzir segurança jurídica, efetivamente produzir segurança jurídica. Uma segurança jurídica pelo sistema de qualificação notarial ou registral. Pelo sistema de qualificação notarial ou registral, nós alcançamos essa segurança jurídica porque o tabelião, ao qualificar positivamente, o registrador, ao qualificar positivamente, ele está dizendo, isso aqui está em consonância com o ordenamento jurídico, portanto, está perfeitamente acabado, ou seja, atendidos os requisitos legais.
é efetivamente um ato, um fato ou um negócio jurídico válido, eficaz, capaz de produzir todos os seus efeitos, sempre voltado para a prevenção de litígio. Quando eu qualifico juridicamente e adequadamente a manifestação de vontade pelo tabelião ou os documentos, os títulos pelo registrador, eu estou evitando litígio. Nós estamos dando uma certeza jurídica a priori, como uma forma de evitar o surgimento do litígio. Porque como nós vimos na aula passada, quando surge o litígio, aí é o Poder Judiciário que é chamado para dirimir litígios. A atividade notarial, que é eminentemente preventiva, sai de cena nesse caso. Bem, resumidamente, a gente ainda pode afirmar que o tabelião realiza uma segurança dinâmica, uma segurança jurídica dinâmica no aconselhamento das partes. E o registrador realiza uma segurança estática na conservação das situações estabelecidas. Isso quer dizer o seguinte: o tabelião realiza uma segurança dinâmica porque ele trabalha na construção dos instrumentos públicos. Ele qualifica a vontade das partes naquele movimento de construção do ato ou do negócio jurídico. Quando alguém chega na serventia e diz, olha, eu quero fazer o meu testamento, eu quero fazer aqui uma escritura de venda e compra, ou um inventário extrajudicial. Quando a pessoa chega e diz o que quer, o tabelião começa a fazer a qualificação jurídica, a dizer, olha, é necessário isso aqui é possível, isso aqui não é, isso aqui para poder ser feito precisa atender tal requisito, e assim sucessivamente, ele acompanha as partes no jogo da manifestação de vontade, naquela dinâmica da construção dos títulos, até que no final ele qualifica positivamente e diz, olha, isso aqui está perfeito, nós vamos lavrar esse ato, essa escritura, esse testamento, essa procuração. Isso é dar uma assessoria jurídica dinâmica na construção dos atos. Agora, o registrador, ele já realiza a chamada segurança estática. Por quê? Porque ele não trabalha com a manifestação de vontade. Ele trabalha efetivamente com os títulos e documentos que ele recebe. A situação jurídica já está posta, já está construída, já está acabada. Ele faz aquela qualificação jurídica para produzir a segurança jurídica estática, para ser positivamente qualificar aquele título, aquele documento, ele vai registrar e conservar as situações jurídicas já previamente estabelecidas. Então, ele faz a estabilização dos negócios jurídicos para perpetuar nos registros públicos aquilo que efetivamente foi construído ou pelo tabelião nos instrumentos públicos ou por outro agente nos instrumentos particulares. Porque, por exemplo, a pessoa pode levar um contrato de locação para ser registrado nos registros públicos, na matrícula de um determinado imóvel, para dar publicidade de cláusula de vigência daquele contrato de locação, por exemplo. Mas o contrato de locação não exige a forma pública, portanto, pode ser feito por instrumento particular. Então, um advogado pode fazer esse contrato de locação e levar aos registros públicos para ser registrado. Não precisa ser por escritura pública. Mas veja bem, imagine o seguinte, só abrindo um parênteses, mas se a pessoa quisesse fazer por escritura pública, ela pode? Veja, não é necessário fazer um contrato de locação por instrumento público. Você pode fazer por instrumento particular, porque a lei não exige instrumento público.
Mas se você falar assim, eu prefiro que seja feito por um tabelião, eu quero que passe pela qualificação jurídica de um tabelião, eu posso procurar um tabelionato de notas, um cartório de notas, para lavrar uma escritura pública de locação de imóvel? Pode. Por quê? Porque é possível você instrumentalizar por escritura pública qualquer ato ou negócio jurídico, basta que você queira. Alguns, necessariamente, você deve fazer por instrumento público. E todas essas formas públicas são lá exigidas em lei. Mas aquilo que a lei não exige a forma pública e eu posso fazer por instrumento particular, eu também posso, querendo, preferindo fazer por instrumento público. Mas então veja, o registrador recebe instrumento particular ou instrumento público já pronto, estável. A relação jurídica ali já está posta. E é levado aos registros públicos, vai ganhar uma qualificação jurídica, vai ser registrado para alcançar publicidade erga omnes, para produzir efeitos contra todos, contra terceiros. Para isso é feito o registro. E ao fazer isso, o registrador, então, ele estabiliza a situação. Ele concede aquela segurança jurídica estática. Eu não trabalhei na produção do instrumento, mas eu estou dando estabilidade jurídica para eles, porque daqui para frente, agora, eles passam a produzir esses efeitos oriundos do sistema registral. Portanto, a publicidade erga omnes, que é alcançada pelos registradores, pode ser alcançado por qualquer registrador. Qualquer registrador no sentido de que eu não posso escolher o registrador que eu quero que registre o meu título para alcançar a publicidade erga omnes. Porque como ele é um fenômeno artificial, um fenômeno jurídico que não nasceu com base na confiança, como é a relação notarial, lá a questão dos tabelionatos, aqui no registro a relação não é a mesma, não é um fenômeno social, é um fenômeno artificial. Em decorrência disso, eu registro os títulos já postos que passam pela qualificação registral para alcançar efeito erga omnes. Ok, eu faço isso. Mas quem vai me dizer o local que eu devo registrar é a Lei de Registros Públicos. A Lei de Registros Públicos estabelece, então, atribuição territorial aos registradores, em especial aos registradores de imóveis, aos registradores de pessoa jurídica e aos registradores civil das pessoas naturais. Efetivamente, então, o registrador não pode ser livremente escolhido, já que ele recebe os títulos para dar publicidade, para dar segurança estática, para preservar aquela relação jurídica que já foi posta, para dar publicidade erga omnes, efeito contra terceiros. Ele qualifica os títulos já existentes. Então, veja, não precisa ser um registrador da sua confiança. Você vai levar ao registro público competente de acordo com regras de competência estabelecidas na Lei 6.015/73, que é a Lei de Registros Públicos. Mas e o tabelião? O tabelião, eu vou adiantar aqui para vocês, mas nós vamos ver em aulas futuras, que o tabelião é de livre escolha, em regra, é de livre escolha das partes. Mas por que eu posso escolher livremente o tabelião e não posso escolher o registrador? Porque o tabelião tem um nascimento diferente. O tabelião nasce de um fenômeno social, baseado na confiança. E é uma característica do sistema latino notarial você poder livremente procurar o tabelião de sua confiança para a lavratura dos seus atos notariais. O tabelião de confiança para lavrar os atos notariais. O registrador competente, de acordo com regras de competência estabelecidas na Lei 6.015/73, para fazer a lavratura dos registros e dar segurança estática a essas relações já postas. Muito bem. O
Uma outra situação interessante é nós analisarmos o seguinte: o provimento dos cargos, e eu tenho certeza que você aí em casa está perguntando, assim, está curioso para entender isso, é que o provimento dos cargos de tabelião ou registrador dava-se antes por meio de doação, de compra e venda, de sucessão causa-mortes, sendo o favorecido investido de um direito vitalício na exploração daquele serviço público notarial e registral. Foi a Constituição Federal de 1988, efetivamente, que inaugurou uma nova fase para a atividade notarial e registral brasileira. Foi a Constituição de 88, pelo artigo 236 da Constituição, que nós vamos analisá-lo mais profundamente em outras aulas, que paulatinamente inaugura essa nova fase que vivemos atualmente do sistema notarial e registral, para que a atividade extrajudicial hoje pudesse alcançar o lugar de relevo que lhe é devido no meio jurídico. Por quê? Porque foi a Constituição de 88 que disse, efetivamente, não é mais possível doar serviço notarial e registral, não é possível mais vender, não é possível mais suceder aquele famoso de pai para filho, não é possível mais acontecer isso desde a Constituição de 1988, que trouxe um sistema de delegação desse serviço público notarial e registral por concurso público. Então, efetivamente, hoje, apenas é possível receber a delegação para a exploração desse serviço notarial e registral por concurso público, por aprovação em concurso público. Aquelas delegações que foram efetivamente preenchidas antes da Constituição de 88, por uma dessas formas, por sucessão de pai para filho, ou por doação do poder executivo, ou algo parecido, permanecem até a vacância da serventia e, uma vez vago, a nova delegação terá que ser, então, atribuída necessariamente por concurso público. E é a Constituição de 1988 que faz, então, com que tabelião ou registrador passe a ser um profissional do direito, que não se era exigido antes da Constituição de 88 aqui no Brasil. E a outorga depende de aprovação em concurso público. Bem, nós vamos voltar ao artigo 236 da Constituição Federal, ainda em aulas futuras, e agora eu quero saber efetivamente como é que está aí o aprendizado de vocês até esse momento. Vamos lá então para o nosso quiz. Vamos lá. Assinale a alternativa correta, considerando o disposto na Constituição Federal sobre os delegatários dos serviços notariais e de registro. Exercem atividades estatais cujo exercício privado se submete à fiscalização do Poder Judiciário. Exercem atividades estatais cujo exercício privado se submete à fiscalização do Poder Executivo. Exercem atividades estatais cujo exercício privado se submete à fiscalização do Legislativo, ou as suas atividades decorrem e são fundamentadas em atos estatais de concessão de serviço público por instrumento contratual. Interessantíssima essa questão e vamos analisar aqui alguns pontos. Veja, eu disse para vocês que o serviço notarial e registral é um serviço público, que é delegado a um particular. A forma de delegação a esse particular para explorar esse serviço público é por concurso público. Não é por concessão ou permissão, que são espécies também de delegação do serviço público, mas contratuais. Aquela permissionária, aquela concessionária também explora um serviço público que é concedido ou permitida a exploração por um particular
por um instrumento contratual com as regras próprias de licitação e etc., que vocês estudam lá no direito administrativo. Aqui também é um serviço público notarial registral que é delegado a um particular. E essa delegação ao particular não é feita por contrato, não é feito por uma concessão ou por uma permissão por força de licitação, não. É feito a um particular por concurso público. E esse concurso público é feito, segundo o artigo 236 da Constituição, é feito pelo Poder Judiciário. Então, a Constituição escolheu um poder específico do Estado para fazer o concurso público e efetivamente e consequentemente fiscalizar esse serviço público. Toda vez que o Estado delega um serviço público a um particular, ele delega a exploração do serviço, mas ele fiscaliza a execução desse serviço público por esse particular. É efetivamente fiscalizado e há um órgão público do Estado delegante responsável por essa fiscalização. Nos termos do artigo 236 da Constituição Federal, o concurso para atividade notarial registral é feito pelo Poder Judiciário, que é quem foi eleito efetivamente para fiscalizar também o exercício da atividade notarial e registral pelo tabelião registrador. Portanto, os delegatários dos serviços notariais e de registro exercem atividades estatais? Sim. Nós vimos que o serviço público notarial e registral, quer dizer, o serviço notarial e registral é público, efetivamente. Então, exercem atividades estatais. O exercício é privado? É privado. É um serviço público delegado a um particular para explorar esse serviço público. E essa exploração vai ser feita por alguém aprovado em concurso público. Esse concurso público podem participar as pessoas que têm formação em direito. E o exercício será privado. E quem vai fiscalizar? O Estado delegou, o concurso foi feito pelo Poder Judiciário e é o próprio Poder Judiciário quem fiscaliza o exercício da atividade notarial e registral pelos tabeliães e registradores. Portanto, a nossa alternativa correta aqui é a letra A. Exercem atividades estatais cujo exercício privado se submete à fiscalização do Poder Judiciário. Vamos para a nossa pergunta número 2? Vamos lá. São espécies de atividade extrajudicial, exceto registro civil das pessoas naturais, tabelionato de protesto, tabelionato e registro de contratos marítimos, registro de distribuição judicial. Veja, nós falamos que a atividade notarial e registral em espécie é formada, por um lado, pelos tabelionatos, e aí nós temos o tabelião de notas e o tabelião de protesto, e do outro lado, pelos registradores. E nós temos o registro civil das pessoas naturais, o registro civil de pessoa jurídica, o registro de títulos e documentos, o registro de imóveis e também nós vimos que naquelas localidades em que há um número grande de embarcação, existe a figura do tabelião e registrador de contratos marítimos, que cuida das transações relativas a embarcações. Portanto, o registro civil das pessoas naturais é uma espécie da atividade extrajudicial? É uma espécie e é a espécie que tem como atribuição registrar os atos relativos à pessoa humana, a cada uma das pessoas humanas existentes, não só aqui no Brasil, mas também pessoas que, por algum motivo, precisam praticar atos de registro da sua vida aqui no Brasil para surtir efeito aqui. Por exemplo, uma pessoa que casou no exterior e precisa que surta efeito o seu casamento aqui no Brasil, vai procurar o registro civil das pessoas naturais para registrar aqui esse seu casamento e aí sim produzir efeitos aqui no Brasil. Então, o registro civil das pessoas naturais, que está relacionado aos atos da pessoa humana.
O tabelionato de protesto, que é uma outra espécie de tabelionato. Nós temos o tabelionato de notas e o tabelionato de protesto. Então, é uma espécie de atividade extrajudicial. O tabelionato e registro de contratos marítimos, nós vimos que é uma espécie também. E o registro de distribuição judicial é uma espécie de atividade extrajudicial? Não é, porque a distribuição judicial é efetivada pelo Poder Judiciário. Poder Judiciário, e aí é uma atividade judicial e não extrajudicial, a atividade judicial é quem vai efetivamente registrar as distribuições judiciais. Então, o registro de distribuição judicial é vinculado ao Poder Judiciário, à atividade judicial e não à atividade extrajudicial. Então, nossa resposta, a letra D. Vamos agora para a nossa última pergunta? Bem, a Lei 8935 de 94 estabelece os requisitos para a delegação do exercício da atividade notarial e registral. Assinale a alternativa que traz corretamente alguns desses requisitos. Vamos lá. A aprovação em concurso público e diploma de bacharel em Direito, salvo se já completos 10 anos em serviço notarial de registro. Aprovação em exame da OAB, nacionalidade brasileira e habilitação em concurso público de provas e títulos. Aprovação em concurso público de provas e títulos e bacharelado em administração ou economia. Habilitação em curso de registros públicos, homologada pelo CNJ e diploma de bacharel em Direito, salvo se já completos 10 anos em serviço notarial de registro. Veja, eu disse para vocês que a atividade notarial e registral é eminentemente jurídica e é outorgada a um particular por concurso público e que tabelião e registrador são profissionais do direito. A Lei 8935 disse que o concurso público pode ser prestado por bacharéis em direito. E, para assegurar a participação no concurso público de pessoas que tenham grande experiência na atividade notarial e registral, a lei também trouxe uma exceção e disse assim: o bacharel em direito ou aquele que tiver pelo menos 10 anos de efetivo trabalho em serventia extrajudicial, ainda que não tenha formação jurídica, ou seja, ainda que não seja formado em direito. Por isso que a aprovação, por exemplo, a letra C, aprovação em concurso público de provas e títulos, bacharelado em administração e economia, não. Porque se exige bacharelado, é bacharelado em direito e não em administração e economia, a letra C não é. Aprovação em exame da OAB, não, porque a lei diz que basta ser bacharel em direito, não precisa ser advogado. Portanto, você não precisa ter a OAB, não precisa ter passado na OAB para fazer o concurso público para atividade notarial e registral. Basta que você seja bacharel em direito, então a letra B não é também. A letra D fala em habilitação em curso de registros homologada pelo CNJ? Não, a gente não tem essa figura de habilitação em um curso específico homologado pelo CNJ. Também não é a letra D. O correto é a letra A, que é a aprovação em concurso público e diploma de bacharel em Direito, salvo se já completos 10 anos em serviço notarial ou de registro. Bem, a gente fica por aqui então nessa aula e a gente continua com o nosso curso de Direito Notarial e Registral na próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.